Olá, Eli Jordano. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana, boa madrugada. Sou o professor Diego Carvalho, estou aqui hoje para ministrar algumas questões, referente à matéria de Direito Penal Militar, mais especificamente as penas acessórias e as penas principais. Antes de continuarmos, se inscreva no canal, dê um like aí no vídeo e, na medida do possível aí, compartilhe entre os amigos, tá bem? Para que nós possamos aí, estar interagindo cada vez mais, em razão aí que esse mundo digital aí nos proporciona, esses momentos. Então vamos aproveitá-lo para aprendermos, para interagirmos, ao fim, de modo que ao fim nós consigamos, bons resultados nas nossas provas, nos nossos concursos, tá bem? Vamos lá? Senhores, essas são as penas acessórias e principais. Percebam que eu fiz esse quadro para vocês, dada a importância desse assunto das penas principais e das penas acessórias. As penas principais estão previstas no artigo 55 do Código Penal Militar, enquanto que as penas acessórias estão previstas no artigo 98. Senhores, é de fundamental importância que vocês saibam, o que são as penas principais, o que são as penas acessórias, tá? Não basta, mas 80% das questões do Centro de Recrutamento e Seleção vai querer saber, que o aluno saiba o que é uma pena principal e o que ele saiba o que é uma pena acessória. A banca vai falar que uma determinada pena principal ela se define como uma pena acessória. Ou então, ela vai pegar uma pena acessória e vai falar que é uma pena principal, tá? Tentando te confundir. Essas duas colunas, das penas principais e acessórias, é de fundamental importância, então, que vocês, tenham ela em mente, tá? Quais são as penas principais? Mort depri, morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, reforma e suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. O mort depri já ajuda com 4 penas principais: morte, reclusão, detenção e prisão. Basta então que você saiba quais são as outras 3: reforma, impedimento e suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. E quais são as penas acessórias? Perda do posto ou da patente, exclusão das Forças Armadas, indignidade para o oficialato, incompatibilidade, com o oficialato, inabilitação para o exercício da função pública, suspensão dos direitos políticos, suspensão do pátrio poder, tá? Então, senhores, é tranquilo, dá para saber, o que são as penas acessórias e as principais a nível de bizu, tá? Além do mort depri, nas penas principais, notem que, com exceção da suspensão do exercício, posto, graduação, cargo ou função, todas as demais, é uma palavrinha só: morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, ou reforma. Enquanto que nas penas acessórias, a maioria delas são mais de uma palavra: exclusão das Forças Armadas, perda do posto ou da patente, indignidade para o oficialato, incompatibilidade com o oficialato, inabilitação para o exercício da função pública, suspensão dos direitos políticos, suspensão do pátrio poder. As penas acessórias são mais de uma palavra, tá? Portanto, já ajuda bastante, As penas principais comportam mais de uma palavra, enquanto que as penas acessórias comportam mais de uma palavra. Enquanto que as penas principais, com exceção da suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, as demais é apenas uma palavra. Para facilitar o entendimento para vocês, eu fiz este quadro. Aqui, senhores, eu quis trazer para vocês para que vocês mentalizem de forma mais tranquila as penas principais e também as penas acessórias. Não se esqueçam, aqui não tem pena de multa, aqui não tem PRD, penas restritivas de direito. Todas estão aqui, tá? Penas acessórias e as penas principais. Sabendo disso, já é um grande passo
para você enfrentar as questões referentes às penas acessórias e penas principais, né, que eventualmente a banca CRS, Centro de Recrutamento e Seleção, né, venha colocar na nossa prova, tá bem? E geralmente, senhores, repito, 95% das nossas provas, né, do CRS, Centro de Recrutamento e Seleção, vai cair uma questão relacionada a apenas as penas acessórias, né, ou as principais, né? Feita essa introdução, eu vou aprofundar com os senhores os detalhes que vão além, né, de sabermos apenas as penas principais e acessórias. Detalhes esses que a banca CRS, Centro de Recrutamento e Seleção, gosta de cobrar, gosta de detalhar ou aprofundar. Perfeito? Questão número 1. O Código Penal Militar regula as penas acessórias aplicáveis aos militares estaduais. Marque a alternativa que não corresponde a uma pena acessória prevista no citado dispositivo legal. Senhores, é isso que a banca Centro de Recrutamento e Seleção basicamente vai cobrar dos senhores, que vocês saibam que as penas principais, morte, reclusão, detenção e prisão, impedimento, reforma e suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. E as penas acessórias, perda do posto ou da patente, exclusão das Forças Armadas, indignidade para o oficialato, incompatibilidade com o oficialato, inabilitação para o exercício da função pública, suspensão dos direitos políticos e a suspensão do pátrio poder. Feitas essas considerações, novamente, eu insisto, dada a importância que ela tem para a nossa prova. Alternativa A é pena acessória, inabilitação para o exercício da função pública. Essa é, mas a questão, ela quer uma que não seja pena acessória, tá bom? Outra dica que eu dou para os senhores, quando vem essas questões, né, de forma negativa, a banca vai, chega no final, escreve assim, exceto, né, que não corresponde, geralmente, na tentativa de pegar ali o candidato ali que está meio apavorado, que está nervoso, né, a primeira alternativa, a letra A, geralmente, né, é aquela positiva. Aí você marca que é positiva e erra a questão, porque ela queria a negativa, a que não corresponde àquilo que ela pediu no enunciado. Então, fiquem aí a nível de bizu para vocês, bizu, senhores, tá? No curso de formação na Polícia Militar, em todos os cursos, né? A gente trata do bizu, né? As orientações que os militares recebem, dadas, né, as suas missões, tá bom? Principalmente ali na época de prova, né? A gente vai e pergunta, professor, né? Qual é o bizu? Bizu é um jargão militar, né? Que é cultivado aí nas academias militares, tá bem? Suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Essa é a nossa resposta. Por quê? A suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função não é uma pena acessória. Pelo contrário, é uma pena principal, né? Portanto, ela é a nossa resposta. A letra C, suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela e a suspensão dos direitos políticos, né? Suspensão do pátrio poder e a suspensão do pátrio poder e dos direitos políticos são penas acessórias, tá bem? 2. Marque a alternativa correta. O Código Penal Militar prevê, dentre outras, as seguintes penas acessórias: indignidade para o oficialato, incompatibilidade com o oficialato, inabilitação para o exercício da função pública, correto, né? Essa aqui está correta, portanto é a nossa resposta. B, perda do posto ou da patente, né? Não existe sequer isso aqui, senhores, ó, transferência compulsória, suspensão dos direitos políticos é acessória, mas perda do posto e da patente também é acessória, mas aqui deixou a questão errada, tá bem?
Reforma administrativa, não existe reforma administrativa. Nós temos a pena de reforma, que é uma pena principal e não é acessória. E não se confunde, tá? É uma reforma, não decorre da administrativa. A reforma administrativa, nós temos ela? Temos, mas é na Lei 14.310. Nada se confunde com a esfera penal. A reforma que é tratada aqui no artigo 55 do Código Penal Militar é uma reforma de natureza penal, enquanto que a reforma disciplinar compulsória, né, é uma sanção disciplinar prevista na Lei 14.310, né, o CEDEM, Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais. Ali, né, no Código de Ética, é uma sanção, né, de natureza administrativa. Portanto, não se confundem, tá? D. Incompatibilidade para o exercício do oficialato, exação e perda da função pública, né? Está errado, né, senhores? Portanto, a é a nossa resposta. Senhores, me vem aqui me veio a ideia de tratar com vocês um pouquinho, né, sobre essas penas acessórias. As penas acessórias, a pena de perda do posto ou da patente ou exclusão das Forças Armadas, elas têm algo em comum. Elas são aplicadas quando estamos diante de uma PPL, uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, tá? Outro detalhe, a perda do posto ou da patente somente é aplicáveis aos oficiais. Por quê? Oficiais que possuem posto, tá? As praças, elas possuem graduação. Portanto, às praças, né, não se aplica a pena do posto ou da patente. Pelo contrário, aplica-se a pena da exclusão das Forças Armadas, tá? Um ponto importante, né, que elas têm é quando estamos diante de uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, tá bom? Outro detalhe agora referente à perda do posto ou da patente, né? O militar que é condenado a uma pena privativa o oficial, tá bom? Oficial que é condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, né? Vai perder o posto e a patente, tem uma vírgula lá que sempre cai em prova. Importa a perda de condecorações. É muito comum a questão falar assim, não, ele vai perder o posto e a patente, né? O oficial, mas não importará a perda de condecorações. Importa sim a perda de condecorações. Em relação à exclusão das Forças Armadas, que é somente aplicáveis aos praças, né? Quando é condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Importa, né, a exclusão das Forças Armadas. Tem uma vírgula lá, tomem cuidado. A banca costuma colocar assim, importa a perda de condecorações, que é um instituto aplicável tão somente, né, àqueles que perdem o posto e a patente. Aqui, para a exclusão das Forças Armadas, importa, vírgula, importa a exclusão das Forças Armadas, tá bem? Em relação à indignidade para o oficialato ou incompatibilidade com o oficialato, tá? Esses dois aqui não levam em conta a natureza da pena, o quanto da pena. Eles levam em conta a natureza do crime. A incompatibilidade para o oficialato é quando tanto a indignidade para o oficialato quanto a incompatibilidade para o oficialato, tá? São penas acessórias aplicáveis somente para o oficial. Incompatibilidade para o oficialato, né, decorre quando o oficial comete 2 crimes, né, o artigo que estão previstos, né, no artigo 141 e 142 do CPM, tá bom? Código Penal Militar. O 141, entendimento para gerar divergência ou conflito com o Brasil, e o outro crime, atentar contra a soberania nacional, que está previsto no artigo 142. Indignidade para o oficialato? Então, senhores, lá tem 16 crimes. E a banca CRS, né, ela gosta desses 16 crimes. Mas, né, para a prova do CFSD, né, o curso de soldados, eu acredito que basta conhecer os 3 crimes que sujeitam o oficial à indignidade para o oficialato, que é o TEC, né, traição,
espionagem e cobardia, tá? Eu acho que esses 3 são suficientes, mas, né, de provas, de concursos mais rigorosos, né, dentro da Polícia Militar, eu já vi questão que cobrou aí nas formas dos artigos, tá? Gostaria a banca que o aluno, que o candidato soubesse não apenas traição, espionagem e cobardia, mas também queria que ele soubesse que outros crimes, né, como desrespeito a símbolo nacional, pederastia, furto, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estelionato, chantagem, abuso de pessoa, peculato, peculato estelionato, que é o peculato mediante aproveitamento de erro de outrem, falsidade ideológica e falsificação de documento, a banca já sugou isso do candidato, querendo que ele soubesse esses outros crimes, além do TEC, do traição, espionagem e cobardia. Mas se atentem a isso, é muito importante, enquanto que perda do posto ou da patente e a exclusão das Forças Armadas, né, levam em conta o quanto da pena, que é superior a 2 anos, indignidade para o oficialato, incompatibilidade para o oficialato, tá? Eles levam em conta, tá, o crime que o oficial cometeu. Destaco aqui ainda, em relação à indignidade para o oficialato e incompatibilidade para o oficialato, tá? O artigo 142, inciso 6º da Constituição Federal, o qual fala que o oficial, né, quando julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, somente perderá o posto e a patente, tá? Mediante o trânsito em julgado do processo, ou seja, quando esgotar todos, né, os recursos, por um tribunal competente, tá? Um tribunal competente, que é o tribunal permanente em tempos de paz, e o tribunal especial em tempos de guerra. Essa questão do tribunal permanente, né, que é em tempos de paz, e tribunal especial em tempo de guerra, a banca gosta de inverter. Então aí já coloque nas suas anotações artigo 142, inciso 6º da Constituição Federal. Por que esse artigo é tão importante? Porque esse artigo abrange posto e patente, né, a perda do posto e a patente, ele abrange a indignidade para com o oficialato e também a incompatibilidade para com o oficialato, tá bem? Outra coisa, senhores, a perda da função pública. Aqui no direito penal militar, vocês vão observar que ela, em regra, somente é aplicável ao civil, quando ele é condenado por crime contra abuso de poder ou violação de dever inerente à sua função pública, ou então quando ele é condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Ocorre que ao militar, em regra, é aplicada só ao civil. Por quê? Pode ser aplicada ao militar? Pode. Ao militar da reserva ou reformado, que estejam no exercício de suas funções públicas. Aí tem um detalhe. Essa função pública não precisa ser de natureza militar. Observem no código de vocês. Está escrito. Grifem isso aí. É uma função pública de qualquer natureza. Tá bem? Outra coisa, inabilitação para o exercício da função pública. Questão aí que despenca em nossas provas. O que é que a banca CRS, Centro de Recrutamento e Seleção, vai cobrar de vocês? Vai querer que vocês saibam que a inabilitação tem um prazo. É um prazo de 2 a 20 anos. E somente vai ser um sujeito, né? Vai ser um sujeito a essa pena acessória, inabilitação para o exercício da função pública, quando condenado, né, a uma PPL, pena privativa de liberdade, de detenção. Não, senhores. Isso que a banca coloca, acredita nisso? Não é detenção, é pena privativa de liberdade de reclusão. É reclusão, não é detenção. A banca inverte reclusão com detenção. É reclusão e tem um período superior a 4 anos. E além disso, o crime tem que ser relacionado ao abuso de poder ou violação de dever, tá bom? Suspensão dos direitos políticos, tá? Eles vão durar enquanto durar a pena privativa de liberdade, né? Ou então, se for, depende do caso, a medida de segurança. Enquanto durar a medida de segurança ou a pena privativa de liberdade, suspenso está os direitos políticos. De modo que
aquele militar não vai poder votar e nem tampouco ser votado. A suspensão do pátrio poder. A suspensão do pátrio poder, senhores, está no código. Pode cair? Pode. Eu acredito que não vai. Por quê? Entende-se que não foi recepcionado a suspensão do pátrio poder. Tá? É um instituto, é uma situação, um bem jurídico que é tutelado no âmbito do Código Civil, né? Portanto, aqui não foi recepcionado constitucionalmente, né? É o que se entende de forma majoritária. Outro detalhe, todas essas penas, né, acessórias, elas devem constar expressamente na sentença, tá bom? Qual que é a exceção? Exceção é a perda do posto ou da patente. Aliás, todas essas penas acessórias, elas não precisam constar expressamente na sentença. Elas não precisam, com exceção de 3. Perda do posto e da patente, exclusão das Forças Armadas e suspensão do pátrio poder. Essas 3, obrigatoriamente, têm que constar expressamente na sentença. Mais um bizu. Agora eu já chego lá nas causas extintivas de punibilidade. A pena de reforma e suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, prescreve em 4 anos, tá? Em 4 anos. Muito importante sabermos disso. E as penas acessórias, senhores, elas são prescritíveis. Tranquilo. O que é imprescritível? A execução das penas acessórias. Aí a banca coloca na sua prova assim: as penas acessórias são imprescritíveis. Tá errado, elas são prescritíveis, né? O que é imprescritível é a execução das penas acessórias, tá bom? De uma certa forma aqui, eu acredito aqui que essas penas acessórias principais aqui, eu falei basicamente tudo sobre elas aqui, né? Só um adentro aqui na Constituição Federal ainda, tá? Lá eu acho que, salvo me engano, no artigo 142, ali, não tenho certeza, mas diz o seguinte, tá? Agora também tratando ali da perda do posto, ou da patente, ou da graduação, né? Dos policiais militares. O que acontece? Né, temos tido aí, ultimamente, né, várias sentenças, né? Realmente aí excluindo policiais militares por crimes de tortura, né? Nós sabemos que na Lei 8.072, aliás, Lei 8.072 é dos crimes hediondos, né? Lei 9455, né, que é a lei de tortura. Um dos efeitos da sentença, né, que é automático, é a perda da função pública. Ocorre que a Constituição Federal, ela fala o seguinte, olha, compete à Justiça Militar Estadual, né, processar e julgar os militares dos estados, policiais militares e bombeiros militares, nos crimes militares definidos em lei, né? E também decidir sobre as ações disciplinares contra eles eventualmente praticadas, né? Ressalvada a competência do tribunal do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto dos oficiais ou da graduação das praças, tá bem? Então, senhores, quando o militar se envolve em algum crime, ainda que, por exemplo, nós tenhamos a lei, né, 9455, a lei de tortura, é uma decisão, não é o juiz que julga a causa que sentencia a perda da graduação ou do posto, é o Tribunal de Justiça, no caso aqui de Minas Gerais, o Tribunal de Justiça Militar. Fato concreto, foi um juiz de primeira instância, né? Ele condenou os militares por tortura e, ao mesmo tempo, ele sentenciou também a perca do posto e da patente, né? Do oficial que lá estava e das praças, né? Essa decisão foi reformada, né? Foi anulada, em parte, porque caberia, né, nos termos da Constituição Federal, o tribunal competente decidir sobre este aspecto, tá bom? Senhores, eu falei diversas questões de prova para vocês aqui, tanto das partes principais, né, das partes acessórias, quanto também lá das causas extintivas de punibilidade e até da Constituição Federal, tá bem? Questão 3. Em relação às penas previstas no Código Penal Militar,
Marque a alternativa correta. O mínimo da pena de reclusão é de 2 anos e o máximo é de 30 anos. O mínimo da pena de reclusão não é de 2 anos, senhores, é de 1 ano, né? E vai até 30 anos. Cai muito essas questões aqui, né, de mínimo e máximo na nossa prova, tá? Pena de reclusão e detenção. Qual que é o mínimo? Qual que é o máximo? O mínimo da pena de reclusão é 1 ano. E qual que é o máximo? 30 anos. Detenção, senhores. O mínimo é 30 dias e o máximo é 1 ano. Um detalhe, né? Quando estamos diante, né, um militar está diante de uma pena privativa de liberdade, que seja de reclusão ou detenção, e essa pena é até 2 anos, se essa pena é até 2 anos, a reclusão e a detenção, ela é convertida em qual pena? Em pena de prisão, né? E essa prisão vai ser cumprida, a não ser que caiba a suspensão do condicional da pena, tá bom? Questão de prova também essa conversão. Outra coisa, essa pena, quando o militar é condenado a essa pena, até 2 anos, né? Se for um oficial, ele vai cumprir a pena onde? Em recinto de estabelecimento militar. E a praça em estabelecimento penal militar. É diferente. O recinto de estabelecimento militar é o quê? É uma sala dentro do quartel, tá bom? Não é um presídio, não é uma penitenciária. Já a praça, né? É quando fala estabelecimento penal militar, já é um estabelecimento penal. Digas assim, em regra, como estamos diante de uma pena até 2 anos, presídio, tá? Interessante, tá? Essas praças, eles vão ficar separados daqueles presos que estejam cumprindo penas disciplinares e também daqueles presos que foram condenados a penas privativas de liberdade superior a 2 anos, tá bom? Cai isso na nossa prova. E não se esqueçam, tá? Quando estamos diante de uma pena agora superior a 2 anos, tá? O militar vai cumprir a pena em penitenciária militar, quando é superior a 2 anos. E se não tiver penitenciária militar, ele não vai ser transferido para outro estado, né? Ele vai ser transferido para o estabelecimento penal comum. Mas, questão de prova, quando ele for para o estabelecimento penal comum, tá? Ele vai ficar sujeito à legislação penal comum e não à militar. Perfeito? Outra coisa, e o civil? O civil, quando tem uma pena privativa de liberdade, né, PPL, pena privativa de liberdade, aplicada pela justiça militar, ele vai cumprir a pena em estabelecimento prisional civil. Mas essa é a regra. Mas, excepcionalmente, essa é a exceção, né, que cai na nossa prova, né? Ele pode cumprir em penitenciária militar, tá bom? Quando estivermos em tempos de guerra, tá? E se for em benefício da segurança nacional e houver previsão na sentença, tá bom? Discorremos muito aqui dessas penas de reclusão e detenção aí aplicáveis aos militares, questões aí que realmente caem muito nas nossas provas, tá bem? B. A pena de morte é aplicada por fuzilamento em zonas de guerra e por enforcamento em tempos de paz. Não existe enforcamento, senhores. Então, a pena de morte, de fato, né, ela é uma pena principal e ela é executada tão somente por fuzilamento. É muito comum, né, a banca colocar enforcamento, mas não caiam nessa, tá? É fuzilamento. Outro detalhe, ela é pena acessória, é executada por fuzilamento e tem um prazo para ser executada, depois de 7 dias da comunicação ao presidente da República. A banca ela pode mudar tanto essa autoridade, que é o presidente da República, ou também pode mudar esse prazo, que é de 7 dias, tá? Fiquem atentos a isso. A pena de morte é uma pena principal, né, que é executada por fuzilamento e não pode ser executada senão depois de 7 dias da comunicação ao presidente da República. Essa é a regra, mas comporta exceção? Comporta, né? Excepcionalmente, né, em um momento de guerra, essa pena de morte ela pode ser executada imediatamente, quando surgir ali o interesse, né, militar, disciplina militares, em benefício ali da segurança, né, e disciplina militar. Pode ser, sim,
executada imediatamente. Vocês conseguem perceber um pouquinho qual que é a razão de ser, né? Por que tem que ser 7 dias depois da comunicação ao presidente da República? Por quê? Porque lá no artigo, salvo me engano, no artigo 5º da Constituição Federal, fala o seguinte, né? Não sei se é o artigo 5º, tá? Mas a Constituição Federal fala o seguinte: compete privativamente ao presidente da República conceder o indulto e comutar penas, né? Conforme o caso for, se necessário for, com uma audiência, tá? É uma competência privativa do presidente da República. Por que não é exclusiva, né? Porque se ela é privativa, ela é delegável. E isso cai nas nossas provas, né? Delegável a quem? Procurador-Geral da República, Advogado-Geral da União e aos seus ministros. Tudo bem, professor, ele pode conceder indultos e comutar penas. Tranquilo. E só que não fala graça. E aqui no direito penal militar nós não fazemos graça com ninguém. Não temos aqui nas causas extintivas de punibilidade o Instituto da Graça. Tranquilo. Eu imagino, né, o indulto, ele é semelhante à graça. O indulto é coletivo, a graça é individual, mas suponhamos que tenhamos aqui, né, 2 militares condenados à morte, né? É possível a aplicação, portanto, do indulto, tá bom? Além disso, o presidente da República tem a competência de comutar penas, né? Pegar uma pena mais grave e transferi-la, substituí-la por uma pena mais branda. Essa é a razão constitucional dessa explicação aí, que tem que ser após os 7 dias, né? Para o presidente da República pensar e, conforme for, né, conceder o benefício do indulto ou então comutar essas penas, tá bom? E é por fuzilamento, não é por enforcamento, tá bem? A banca gosta muito disso. O condenado militar, alternativa C, que sobrevier a uma doença mental, permanecerá recolhido à penitenciária militar. Não é verdade. Se o militar, né, tiver preso e tiver uma doença mental superveniente, tá, ele vai ser recolhido para um estabelecimento, né, adequado, aonde lhe assegure custódia e tratamento. Ele não vai ficar preso dentro do manicômio, tá bom? Dentro da penitenciária militar. Ele vai para um estabelecimento adequado, tá bem? D. A pena privativa de liberdade superior a 2 anos aplicada a militar é cumprida em penitenciária militar e, na falta dessa, em estabelecimento prisional civil. Verdade, né? Em regra, quando estamos diante de uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, quando é superior a 2 anos, né, vai para a penitenciária militar. E se não houver ela, a banca costuma falar assim, olha, ele vai ser transferido para outro estado. E não é verdade, senhores. Ele vai para o estabelecimento prisional civil. E lá ele não vai ficar sujeito à legislação penal militar. Pelo contrário, vai ficar sujeito à legislação penal comum, tá bem? 4. Os militares estaduais, por sua condição especial, estão vinculados a regramentos jurídicos próprios, né? E dentro desse contexto, sujeitam-se ao Código Penal Militar. A respeito, é correto afirmar que, pelo cometimento de um crime militar, não há hipótese de aplicação de pena de reclusão militar? Errado, né? Quais são as penas acessórias? Morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, reforma, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função. Portanto, a alternativa A está errada. B. A lei penal militar não permite que seja computado, né, no cumprimento de pena privativa de liberdade, o tempo de prisão provisória. Errado, senhores. Computa sim o tempo de prisão provisória, tá bom? Se o militar ficou ali preso há 1 ano provisoriamente, né, e foi condenado aí a 10, ele vai cumprir só mais 9. O tempo de prisão provisória perfeitamente é computável, tá bom? C. O militar, quando condenado a mais de 2 anos de pena privativa de liberdade, deverá cumprir a pena em penitenciária militar e, na falta dessa, será transferido para outro estado federativo, no qual haja penitenciária militar. Errado, não é, senhores? Errado. Se o militar foi condenado a uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, de fato, ele vai cumprir a sua pena aonde?
em penitenciária militar. E se não houver penitenciária militar, vai para o estabelecimento prisional civil. E ali vai ficar sujeito à legislação penal comum, tá bom? D. São tidos como os crimes militares os crimes previstos na Lei Penal Militar, quando definidos de modo diverso na legislação penal comum. Esta é a nossa resposta, né? Embora não trate aqui das penas acessórias e principais, né? Mas trata de um conceito previsto aonde? Lá no artigo 9º do CPM, tá bom? O que são os crimes militares, tá bom? Senhores, essas aí são nosso gabarito, né? Espero que os senhores tenham aprendido bastante, né? Qualquer dúvida, manda pra gente trocar ideia. A finalidade aqui é a gente interagir, de modo que possamos aprender, consolidar mais o conhecimento, tá bem? Fiquem com Deus, bons estudos, e eu estou à disposição de vocês. Um grande abraço.